Olá, eu sou Mônica Nascimento e eu tô aqui no quarto episódio, tá? Da semana de aquecimento da transformação quântica, tá? Essa semana de aquecimento vai ser para Masterclass, que vai acontecer no dia 16 de julho, tá? Então, bom dia aí, pessoal que tá entrando. Hoje eu vou conversar com a Rafaele. Vou falar com a Rafaele um pouquinho sobre a experiência dela, como foi para ela vivenciar a transformação quântica, né? Uma das pessoas aí que tiveram grandes resultados, grandes benefícios com a transformação quântica. Eu pedi para a Rafaela se ela podia conversar um pouquinho comigo para falar para vocês um pouquinho do que é a transformação quântica na visão dela, falar um pouquinho dela, das mudanças, das repercussões, tá? Que essa maratona trouxe na vida dela. Então, vou chamar ela aqui, que ela já está aqui dentro. Vamos ver aqui, ela vai aceitar. Tomara que dê tudo certo. Aí ela aí, olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia! Como é que você tá? Nossa, como é bom te ver, Que bom, igualmente. A gente só que a gente não se conhece, né? não se conhece. Exatamente. Pessoalmente. Essa é a parte boa da internet, né? A internet É. conecta as pessoas, né? Isso é muito Ai, que legal. bom! E aí, Gratidão! como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, tô bem. Que maravilha. E aí, Rafael, eu sei que a gente se fala até bastante, né, pela internet, a gente conversa muito. A gente nunca sentou para tomar um café, igual você falou que um dia a gente vai sentar para tomar um café, O convite foi feito. com certeza vai acontecer em algum momento. É, e eu faço sempre essa pergunta, queria perguntar para você também, tá? Aonde você me conheceu, né? Como é que você me conheceu? Qual foi a fonte, assim, que te trouxe até mim, né? Então, quando tudo começou essa quarentena, a minha vida estava super já naquele ritmo, na rotina, os horários estabelecidos. Aí, no meio de abril, começou essa movimentação, né? E aí tudo se transformou. Eu, na verdade, Mônica, pouco entrava nas redes sociais, Aham. né? E aí eu comecei a entrar mais, porque se fica mais em casa, você acaba que você entra mais. E eu comecei a seguir pessoas da época de faculdade, e me veio a Sheilinha, que tem a Physiomove. E aí eu já Sheila seguia Moura. ela, Sheila Moura, né? isso, Moura, isso, é porque ela tem a clínica dela, né? E aí eu comecei, já seguia ela e comecei a acompanhar, né? E num dia, assim, aleatoriamente, ela postou no story uma live sua, uma foto explicando sobre a física quântica. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, física quântica. Aí eu falei, nossa, que tema interessante. Aí eu cliquei, aí estava ali, para você entrar na transformação, faça o cadastro e entra. Aí eu entrei no grupo do Telegram, que você montou. Sim. E ali eu não conhecia ninguém, ninguém. E junto àquilo, eu vi que todo dia tinha essa live e era 21 dias. E aí eu falei assim, opa, vou tentar me organizar, porque o horário das lives do Primeira Transformação é mais ou menos no horário que eu dava o banho da minha filha, que eu tô ficando Aham. direto com a minha filha. A gente se reveza um pouco, eu e meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, e eu dava o banho nela. Aí eu botava o fone, dava o banho e ouvia. Eu acho que a primeira mais ou menos era a terceira live sua, se eu não me engano, que tava no terceiro dia, eu acho, pelos meus cálculos, porque depois eu revisei as lives. Pelo seu Instagram tem aquele ícone que é dos vídeos, e aí eu revisava para poder acompanhar, não me deixar ficar perdida.
porque eu tenho muito foco, entendeu? E foi assim que eu comecei a entender um pouco mais desse mundo maravilhoso que é a física quântica. Ah, E isso é entendi. muito bom você Muito me bom. trazer, porque a gente nem se conhecia. Então, para as É, pessoas entenderem que o mundo é muito vasto, a gente tem muita coisa para aprender e muitas pessoas para a gente conhecer, né? exatamente. E a física quântica acabou sendo uma ponte, né, Rafael? Porque não é só falar de uma coisa, é falar de uma filosofia diferente de vida, que Sim, muda tudo, né? isso Muda mesmo. tudo. Pelo menos para mim, não tem como eu não olhar as coisas de outra maneira. E o tempo todo eu fico tentando passar isso. Você vê o meu esforço em tentar passar com muita facilidade, assim. Eu tento deixar simples, porque eu sei que não é simples, tá? Inclusive hoje, a live de hoje, eu vou falar de uma coisa bem até um pouco. Então eu estou aqui rebolando para tentar ser o mais simples possível, porque entram leis, entram algumas fórmulas matemáticas e eu não quero falar de fórmulas matemáticas, porque não é o nosso objetivo. Mas para vocês entenderem que não estou criando isso, eu estou trazendo da física já, só que eu estou trazendo na visão dela para a nossa vida, entendeu? Então, assim, a ideia é realmente o despertar, é essa transformação acontecer dentro da cabeça da gente, né? Dentro da nossa consciência. E aqui fora tudo muda. É assim, é meio que automático, né? Tudo ao redor parece se mexer depois que você transforma a sua cabeça, né? Então, Com assim, certeza. muito legal, assim, eu vi a sua dedicação também, vejo como você interage, como você quer ler as coisas, fica me pedindo algumas ajudas, né? Às vezes eu não consigo te atender o tempo todo porque, assim, é muita coisa. Para você não ficar confusa também, eu não quero te deixar confusa, né? Porque são anos estudando, então eu vou te bombardear de informações, eu acho muito válido você degustar, aplicar. Degustar, aplicar, degustar, aplicar, e aí a vida vem, vai vir de outra forma, entendeu? Mas assim, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta. Você não assistiu em 21 dias? Você começou no terceiro dia, é isso? Então, eu acredito que eu tenha entrado, já era a terceira live. Então, eu não assisti às 21. Mas, assim, eu acompanhei as 21 porque você deixava gravada, então eu puxei as de trás. E algumas pessoas eu comecei a ver o story de Podcast. algumas pessoas. Isso. E aí eu desenhava. Eu desenhava igualzinho O no meu resumo, caderno. no Isso. quadro. E assim eu considero, por isso que quando você falou, mas tem gente que não acompanhou, mas eu considero ter acompanhado desde Ah, o início. Por entendi. isso, porque, mas assim, eu sempre fui assim, sabe, traço objetivo e vamos, pelo menos eu tento, né? Porque às vezes acontecem certas coisas, mas a gente não é sempre a mesma Sim, estabilidade emocional. A gente varia, mas a gente. Agora eu tenho essa percepção. Quando eu percebo que a minha parte emocional, porque é os sentimentos que comandam a gente, e a gente percebe através dos pensamentos. Isso eu aprendi agora. Então, assim, quando eu percebo, eu logo comento, ou com meu marido, ou com a minha filha, ó, mamãe hoje tá um pouquinho, eu não tô 100%, mas eu vou melhorar. Espera um pouquinho que eu vou melhorar, eu vou mudar minha vibração. Aqui eu uso muito vibração agora. Vamos mudar essa vibração, aprendeu, né? entendeu? E é muito legal isso. E é impressionante como isso funciona também, né? Você achar, assim, Muito. como um estado hoje de espírito não tão bom, né? Um pouco assim e tal, e aí você vai ali, Isso. às vezes ganha até um abraço da sua filha, é o suficiente para mudar ali aquela energia toda. Isso é muito maravilhoso, né? Parece que aquele dia que a gente não Muito. estava bem, a gente precisaria passar um dia inteiro mal. E não é verdade, não é verdade. Isso aí a gente sabe que não é assim que funciona. Então, assim, eu queria. Você não participou dos 21, mas participou, né? Não participou, mas participou. Então, assim, Rafael, assim, o que que você me diria, fazendo um resumo grande, assim,
grande, ou da sua visão, do que foi esse envolvimento de 21 dias, né? Eu acho que você viu a Então, live acho que você viu a live que eu falei sobre os hábitos e você entendeu por que 21 dias, né? Não foi aleatório. É trabalhar a cabeça das pessoas por sim. 21 dias seguidos. Como que Vou te você dar um, tá? então, vou dar um exemplo bem nítido até para as pessoas, uma coisa bem simples na vida. Ano passado, no Dia Internacional da Mulher, eu ganhei um presente do meu marido, que é o livro da Michelle Obama. Minha História da Michelle Obama. Eu Sim, demorei, Mônica, o ano Dali. inteiro do ano passado para ler. Eu tô vendo que tá entrando gente do meu trabalho e que me conhece, que eu comentei no meu trabalho. Nossa, é um ano para ler a minha rotina. Mas por que que eu demorei? Porque não era a minha prioridade. Eu não foquei naquele livro. Por Exatamente. isso que esse ano, quando veio a transformação, que foi em maio, que eu lembro, e assim, no segundo dia que eu estava assistindo a live de manhã, naquele mesmo dia à noite, eu sonhei com a minha avó. Eu tenho uma espiritualidade muito aflorada com ela e é muito, muito bom isso. E há um tempo que eu não sonhava e aquilo só se confirmou para mim, entendeu, Mônica? E aí veio essa questão de ler os livros, entender mais. Por isso que teve um dia, e olha que a gente nem se conhece, como eu havia falado no início da live, pessoalmente. E aí eu te bombardeei. Mônica, me manda livro, eu quero estudar, porque assim, essa quarentena eu percebi o quanto que a gente pode evoluir. A gente pode estudar, a gente pode fazer curso. E não pode ter desculpa. Exemplo, eu tenho uma filha, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a roupa. Não. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser fazer, a gente se permitir fazer. Entendeu? Então hoje eu consegui fazer os cursos que eu queria porque eu tracei, escrevi, entendeu? E além disso, eu conheci essa pessoa maravilhosa, gente, que me fez ler. E um mês eu publico aí no meu story do Instagram, né? Rafaele.físio. Os livros que eu li num mês, gente. Um livro que, assim, quem está entrando agora, né? Que tem muita gente do meu trabalho e que me perguntou, Rafa, você vai fazer live de física quântica? O que que é isso? Aí eu falo, acompanha lá no meu story do Instagram. Eu li muito livro, que são livros que afloram a sua espiritualidade. O do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. É um primeiro livro que qualquer um pode ler, que é maravilhoso e que você já abre os caminhos, você já pensa de uma forma diferente, você já tenta pensar. Outra coisa que a gente estava discutindo na sua primeira live dessa sua semana, que foi maravilhosa, que foi a sua vida, não está gravado, mas para mim foi emocionante, que foi documentário de O Segredo, né? Quem quiser assistir, tá aí nas redes sociais, no YouTube. Também é Eu maravilhoso. assisti, eu assisti O Segredo compulsivamente. E outra coisa, eu perguntava para as pessoas se as pessoas conheciam. Você conhece? Aí eu lembro bem, assim, eu estava numa aula, num módulo de final de semana da osteopatia. E alguns amigos, a gente tem uma biblioteca, uma cafeteria que tem uma biblioteca dentro, bem pertinho da escola, bem aconchegante. A gente acabava de almoçar, ia lá na biblioteca tomar um café, né? E tinha vários livros. E aí, assim que a gente entrou, eu falei, gente, o segredo do livro, eu não sabia que tinha um livro. Eu só vejo o documentário e fiquei, né, falando para todo mundo. Vocês conhecem aí um amigo meu? Ah, é aquele que a gente pensa, né, positivo, as coisas, tipo assim, não deu a mesma importância do que eu estava dando. As pessoas já conheciam, falavam, ah, não, já, eu tenho até o livro em casa, mas assim, eu falava, como assim eles não estão igual a mim? O que que aconteceu, né, na minha cabeça? Eu falava, por que que eu tô tão impressionada com isso e eles não? E aí alguma coisa dentro de mim falava assim, ó, continua. Porque isso me deu um banho de água fria, né? Falar, as pessoas que você admira até, colegas, que estão na sua frente, já viram e não estão enxergando o que você está enxergando, aquilo como uma oportunidade.
E eu enxerguei aquilo como oportunidade. E eu cheguei em casa naquele dia, eu vi de novo o documentário, eu vi outra vez. Justamente porque eu estava muito segura, tá? De que eu estava aprendendo, do que eu estava fazendo. Mas assim, Rafael, depois disso, eu confesso a você que eu não parei. Eu estudei muito sobre isso, assim. E acho que cada vez que eu abro uma página nova, eu, eu fico deslumbrada. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava voltando da faculdade e eu ainda morava lá na comunidade e tudo. E eu lembro que eu estava perto de casa, na São Januário. Não sei se você conhece, ali perto do Vasco da Gama, ali, o Vasco, o estádio do Vasco. E tinha um ônibus que eu pegava, né, da faculdade, e eu estava perto de casa, era perto da hora do almoço, meio de 11 horas, assim. E sentou uma senhora do meu lado. Aí, Rafa, o seu povo tá entrando aí, ó. Aí, Rafa, entrou uma senhora do meu lado, perto do Vasco. É, não, bem na rua mesmo ali do estádio do Vasco. Aí, Rafael, sentou uma senhora do meu lado e, do nada, ela saltou uns 2 pontos antes de mim e ela me deu um livro. Um livro chamado Conceitos, Princípios Próprios, alguma coisa assim. E esse livro está comigo há anos. Eu nunca, assim, eu tentei ler, e não entendi nada, na verdade, naquela época. E hoje, acho que foi ontem, eu estava abrindo assim, falei, gente, esse livro aqui foi uma senhora que me deu, não lembro o rosto dela. Não sei o que que ela é, você tem que ver o livro que está falando de física quântica. E você não tem ideia a riqueza do livro. Eu falei, gente, essa mulher veio da onde? Era um anjo, né? Veio aqui, me deu um livro e foi embora. Procurei na internet para ver a autora, para ver se eu acho ela em algum lugar. Não acho ela em nenhum lugar. Eu não sei de onde é esse livro, depois eu até tiro uma foto para te mostrar, tá lá na sala. Mas eu tô querendo te dizer que as coisas não são por acaso, entende? E a gente não entende na hora que acontece. 10 anos, mais de 10 anos. Eu recebi um livro de uma senhora no ônibus. E aí, que eu tô lendo agora, que tá fazendo todo sentido na minha vida hoje. Sentido. Então, entende? Então as coisas são assim. Às vezes a gente não entende muito, de repente, o seu fio da navalha aí, que você está fazendo essa curvinha, vai fazer diferença daqui a 5, na vida da sua filha, o seu marido, né, que me mandou mensagem aí agradecendo, falou, a minha esposa, depois da maratona, é outra pessoa, muito obrigada. Ele é um amor, aí ele me mandou uma mensagem Ele é um fofo. Ele é bem maravilhoso na minha emocionante, vida. Foi bem encontro de emocionante. vidas. Bem Foi encontro de emocionante vidas. o depoimento dele ali, eu até agradeci muito a ele, falei que isso era muito importante para mim, né? Ele tá aí, o Felipe, né, Felipe? Essa gratidão que vocês me depositam, né? É uma recompensa muito grande. Então, assim, você falar para mim, mãe, quando eu li um livro um ano inteiro e agora eu li um mês, eu fiz tudo isso, e muito mais, não é só ler o livro, né? Eu acredito que você tenha mais para falar sobre isso aí. Eu vou deixar você falar, senão eu não paro. Não tem problema. Então, falando dele, né? Desse meu marido. Em abril, quando tudo se modificou, como as outras lives também, das pessoas que estão dando depoimento, foi muito intenso para todos nós, porque a gente tinha um ritmo, a gente tinha uma rotina pré-estabelecida e de um dia para o outro a nossa rotina teve que se transformar. Sim, eu não estou trabalhando por questões da gente não poder estar tanto, né, nesse atendimento com os pacientes, agora que a empresa está voltando aos poucos, graças a Deus. E então o meu marido me viu desanimar muito. Eu sempre fui muito alegre, o pessoal que trabalha comigo sabe que eu já entro nos setores já numa alegria, só que não basta só a gente estar com alegria, a gente tem que estar com a vibração alta. Entendeu? E isso eu entendi muito com a física quântica. Vou dar outro exemplo, para as pessoas entenderem, tá? Que o que é vibrar alto? Até para você poder, quem é da área de saúde, atender um paciente,
Se você está com pensamentos negativos, como que você vai passar para aquele paciente que ele vai melhorar daquela dor? Como que você vai entender, compreender mentalmente a história de vida dele? Porque, como diz muito você nas suas lives, que muito a dor tem a ver com a história de vida daquele paciente, ou até do que ele está passando atualmente. E isso eu tenho certeza que quando eu retornar aos meus atendimentos presenciais, vai ser muito diferente, porque eu já tinha essa alegria, mas agora eu tenho uma vibração, uma energia que muda completamente como você vai tocar naquele paciente, sabe? Eu me pós-graduei em acupuntura também, e aurículo. Então eu já tinha esse lado mais espiritualizado, entendeu, Mônica? O que me ajudou muito, muito. Entender. Então, muito, muito. E isso, em maio, quando começou, eu fiquei muito animada pensando em tudo isso. Como que eu vou atender? Eu vou ficar um tempo sem treinar, sem reaprender. Aí veio a sua live, veio os estudos, vieram os cursos. E o Felipe é uma pessoa que ele tem um Instagram, ele é psicólogo, muito com vibração positiva. Muito, meu marido. Então ele olhava para mim, conversava comigo, e eu olhava assim, eu falava, mas Felipe, sempre botando alguma coisa de tipo, mas sabe quanto tempo isso vai durar? Sempre tentando determinar as coisas. Sim, Então, controlar, né? aí teve uma live sua que eu deixei, que eu gravei, né? Botei lá, marquei no YouTube, sigam ela também no YouTube, que é maravilhoso, tá? Que eu falo muito para as pessoas. E aí eu gravei à noite, eu botei para ele à noite, a gente deitou e a gente ficou escutando. Aí o Felipe falou, nossa, adorei a Mônica. E era perto do meu aniversário. Por isso que ele te mandou aquilo, entendeu? E era perto do meu aniversário. E assim, foi assim, teve uns dias também que ele deu um jeito no pescoço e eu tenho técnicas manuais também. Fiz fisioterapia nele, mas ele mesmo comentou, de um dia para o outro ele já estava bem, sabe? Não é só a técnica em si, manual que a gente aprende. Eu vibrar para que ele melhorasse. A colocação da minha vibração junto com a técnica fez uma diferença. Você reparou que eu não te pergunto mais sobre a fisioterapia quântica? Agora parou, né? Por isso. Por quê? Por isso. Por causa do autoconhecimento. Ah, entendi. Entendi. A gente precisa primeiro se autoconhecer. Então, né? foi essa questão que eu trouxe aqui esses dias, né? Que eu falei assim, porque não é só você que pergunta, não. Tem outras pessoas que perguntam. Então, tá tudo bem. A ideia que eu quero mostrar para vocês é assim, não adianta eu entubar uma técnica, vamos vibrar alto e vamos ajudar o paciente. Não. Você tem que viver na sua vida. Você está tendo tempo agora para botar isso em prática, para você entender. Você vai ver coisas maiores e quando você for atender o seu paciente lá, ele não está pronto. Ele não vai ter o conhecimento que você tem. Então, como que você conduz? É igual você dirigir um carro. Se o instrutor de carro, ele também não souber dirigir, como que ele vai te ensinar a dirigir? Como que essa pessoa vai fazer você virar um bom motorista se ele não dirige bem? Entendeu? Então, realmente, existe um passo antes do outro, né? Para a gente não atropelar os bois. Mas, assim, você vai ver que a fisioterapia quântica é quase... Como que eu posso te dizer? Você vai gostar, porque eu acho que você já trabalha, já está entendendo bem essa parte energética e tudo mais. Mas você vai ver que é um pouco além. Você precisa envolver o seu paciente. Ele precisa estar envolvido, entendeu? Ele precisa, em algum momento ali do tratamento, se envolver. Mas você vai ver que não tem como a gente fazer uma coisa que a outra pessoa não queira. Entende? Se ela não quiser. Tem gente que não quer ficar boa, não, Rafael. Tem gente que curte a dor, curte a doença.
se sente vítima o tempo inteiro, usa a doença para conseguir coisas no meio dela, às vezes familiar, chantageia pessoas para ficar perto dela. Ah, meu filho, a tua mãe está doente. Tem essas coisas que a gente sabe que acontece. E a gente precisa saber identificar. Então, assim, para a gente não achar que a gente vai resolver o mundo. Não é isso, entendeu? Mas que funciona, funciona muito. Você vai ver. Em algum momento você vai ver. Eu tô falando, ela tá prestando atenção, ela tá tentando pegar mais do que eu tô falando. Que essa aí já é a primeira aluna, número um da fisioterapia. Nem lancei o curso, ela já se inscreveu. Ai, ai. Então, mas pode falar, continua falando. Acho que você já falou já aí da sua experiência, né? Você falou que não conhecia a fisioterapia, a física quântica. Você está falando a sua visão, mas o que mais se transformou no seu meio, Rafael? Além dos livros, além da sua vibração, você falou também que você usa hoje palavras propositalmente, né? Palavras para que você sabe que tem vibrações altas, né? Como amor, gratidão, né? E tem uma parte na Bíblia, não sei se você conhece, que fala por tudo dá graças. Você já ouviu falar isso uma vez? Está na Bíblia, né? Por tudo dai graças. Então, graças é a gratidão, né? É o agradecer a Deus por tudo. Tudo, não é só o que você considera bom. É tudo. Então, a gente vai entrar... O seu marido está falando aí das cores. Ah, Então, para eu falar das cores. Vou te sim, contar. Isso é bom as pessoas que estão assistindo na live saberem. Toda cor tem uma vibração, assim como nossos sentimentos. Teve uma live que a Mônica falou sobre isso e eu peguei e estudei tanto, tanto sobre as cores que ficou algo que eu falo o tempo todo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha, algumas pessoas que estão aí me conhecem pessoalmente. Eu tenho uma filha de 3 aninhos. E hoje em dia eu boto uma roupa nela e eu boto, filha, qual a roupa que você quer? Ela escolhe. Aí ela, mamãe, essa cor significa isso. Por quê? Porque eu venho falando com ela desde maio sobre isso. Aí ontem ela pegou uma cor cinza, aí uma calça cinza. Ela falou assim, mamãe, isso é poder. Aí eu falei, é empoderamento, filha. Aí ela, mamãe, vou usar. Aí eu falei, e a blusa de cima? Você vai querer uma cinza também? Não, mamãe, eu vou de amor. Eu vou de carinho. E ela pegou uma blusa rosa. Então, assim, as cores para mim, eu tô de azul. Então, assim, eu sempre tenho agora as cores a meu favor. Entendeu? Que você falou da vibração, dos sentimentos. Por exemplo, para quem não sabe, a paz, ela vibra 600 Hz. A Mônica pode falar melhor sobre isso. E isso eu estudei mais para poder passar um pouquinho para meu marido, para minha filha, e eles adoram ouvir. Eles adoram. Às vezes ele vai botar uma blusa de manhã cedo, eu falo para ele que ele tá trabalhando no home office. Aí eu falo para ele, nossa, tá de roxo, tá de violeta, tá vibrando, é a vibração, e vamos, isso aí. Entendeu? E por isso que ele botou as cores. E as cores têm feito um papel fundamental na minha vida, a colocação de maquiagem, das unhas, com cores mais fortes, mais representativas. Tudo isso veio depois dessa transformação quântica. Entendeu? Então, é assim, mais é a gente ter o básico ao nosso redor que funciona ao nosso favor, né, Rafael? Porque assim, a gente não faz às vezes ideia. Por exemplo, tem algumas coisas que não mudam. Não mudam. O dia hoje não tá um dia feio, mas não tá um dos mais lindos dias. Então, quando um dia é lindo, ele é lindo para todo mundo. Quando o dia não é lindo, quando o dia é lindo, voltou. Você escutou? Quando o dia é lindo, ele é lindo para todo mundo. Quando o dia está fechado, nublado, tem gente que vai falar assim, o dia está lindo nublado. Não, o dia está nublado, você pode gostar do dia sim, mas o dia é lindo para todo mundo quando o sol está limpo, o céu está limpo e o sol está raiando. Então, assim, existem algumas coisas que são padrões, por exemplo, a cor.
Tá oscilando a sua internet um pouquinho. A cor tá, tá, tá distorcido um pouquinho, mas dá pra. Se você não estiver me ouvindo, você fala, tá? Melhorou? Não, tô te vendo bem. Então, Rafael, por exemplo, ó, a cor branca, que simboliza a paz, né? A branca simboliza a paz, desde sempre. Desde sempre. Então, quando você vê um lugar muito escuro, né, muita escuridão, não tem como não refletir algo não tão bom, né? Alguma coisa não espiritualmente falando, uma coisa vibracional não tão boa. Então, assim, é legal a gente saber dessas coisas e saber aplicar na nossa vida. E tudo se transforma, né, Rafael? Tudo se transforma. A reclamação do colega do seu lado já não te incomoda mais. Você já consegue olhar o lado dele e falar, nossa, ele tem uma mãe doente em casa, né? Será que ele dormiu essa noite? A esposa dele está doente, ou o filho está doente. Aí você já começa a olhar as coisas de outra forma. E isso, gente, é o que faz a gente crescer, né? Isso é o que faz a transformação realmente ser validada. Só que, assim, inicialmente não é tão fácil. Você viu, você ficou 21 dias lá comigo, né? Com a gente. Aquela emoção toda, todo mundo falando no grupo, uma vibração, uma coisa, as pessoas me fazendo mil perguntas. Eu vi muitas mudanças acontecendo, foi intenso. Mas, assim, a gente não aplicou técnicas. Entendeu? A gente não aplicou uma metodologia de isso, fazer isso ser consistente. Tanto que tem gente que abandona. Assistiu por um tempo, viu que é legal, mas não consegue segurar porque é uma entrega grande. Outra coisa, às vezes a verdade incomoda tanto a gente. A verdade de quem nós somos, a verdade da vida que a gente está levando, a verdade que faz a gente reproduzir os mesmos atos. Às vezes você tem uma família linda, maravilhosa, mas você é mal-humorado. Ah, hoje o seu pai não está bem, deixa ele, deixa ele. Não, tem problemas sérios da vida dele, da infância. Relacionamento com a autoimagem dele. Isso reflete na família, entendeu? Enquanto ele não resolver aquilo, interfere na vida dos filhos, da esposa. Então, assim, é realmente uma transformação muito palpável, né, Rafael? A gente consegue sentir, vibrar e ver o resultado muito presente aí na nossa vida. Então, essa questão da vibração que você tocou aí, depois eu vou mostrar para vocês, inclusive no método, vou falar disso, tá? Com um pouco mais de profundidade. E vou falar para vocês da iluminação, tá? Da vibração da iluminação da gratidão, que está acima da paz. Você vai ver outras iluminações e outros níveis. Você vai ver outros níveis de frequência, que a gente não falou de Que todos. bom. É. E aí, deixa eu te falar também, né? Você falou que o que mais se transformou, falou das cores, falou de como isso está refletindo na sua vida. É muito legal, muito maravilhoso ver você falar. E deixa eu te fazer outra pergunta. Sabendo aí que eu estou lançando esse método e tudo mais, a gente vai ter aí pelo menos, no mínimo, mais uns. Eu estou dividindo, tá? 3, 6, 9, talvez mais uns 66% a mais de informações, de coisas novas. Olha o cachorrinho aqui. É o meu gato. Não entrou do Ah, é o nada. gatinho. É o gatinho. Pode falar. Não, então, como que você indicaria a transformação quântica? Como é que você passaria para um amigo, para uma pessoa querida? Porque eu acredito que a gente quer tanto envolver todo mundo nisso que a gente está vivendo, quando é tão bom, né? Como que você faria, assim, para falar da física quântica, dessa transformação quântica, né, para as pessoas ao seu redor? O gatinho tá vibrando alto aí, né? Então, primeiro eu quero falar para você, o Felipe botou aí também, te agradecer, né? Gratidão pela essa transformação, por esses 21 dias com você sem te conhecer, tá? Pessoa maravilhosa. E mostrar pro pessoal o meu caderninho, como eu tinha mostrado, e falar da live de ontem da neurociência que eu já fiz, tá? Aqui, ó,
meus objetivos, Que legal. tá? Escrito. E quero falar também para as pessoas que não te conhecem, que comecem a te seguir também, porque isso é uma vivência minha. Cada um vai ter a sua vivência. A física quântica, ela é uma ciência. Ela não é algo que você não comprova, é comprovado, entendeu? É, tem vários experimentos dos físicos que até a Mônica cita nas lives, nos vídeos que já estão postados, tanto no YouTube dela, tanto nos stories, no Instagram dela. Então, assim, quando me perguntaram, que eu publiquei primeiro no meu Instagram, depois você publicou no seu. Então, muitas pessoas vieram a me questionar. E aí eu pergunto, você quer transformar a sua vida? Não estou perguntando se ela está boa ou se ela não está boa, porque a minha vida sempre foi boa, mas eu queria transformar, eu queria melhorar mais ainda, porque nem sempre a gente está na mesma vibração, nem todo dia. E aí você começa a entender o que é isso, entendeu? Então, esses 21 dias de live foi isso. Você agora está fazendo uma semana. Quem está entrando na live e se perguntar, mas como que eu posso conhecer? Aí eu respondo. Você pode entrar no Instagram da Mônica, ou até no meu, que eu publico alguns da Mônica, porque foi assim que eu entrei no da Sheila, tá? E ver um pouquinho do trabalho dela. Ontem teve uma live sobre neurociência, mas a Mônica não deixou gravada. Mas a segunda live dela foi sobre procrastinação, que foi maravilhoso. E essa tá gravada. Então, assim, se você quiser conhecer um pouco do trabalho dela, assiste essa live. Porque essa live, assim, foi muito importante. Esses 7 dias agora seus estão intensificando. Você falou na primeira live desses 7 dias, eu não sei como vocês vão reagir porque tem pouco tempo. Porque a outra dos 21 terminou mais ou menos, começou em maio e terminou início de junho, você lembra? Então, comecei dia 1º de maio e foi até dia 21. Isso, e foi até o dia, 21, foi finalzinho, porque no meu aniversário já não tinha. E aí eu respondo que essas lives, que estão gravadas algumas, para você poder entender qual a força do pensamento que a gente tem. Entendeu, Mônica? E isso eu aprendi muito mais do que eu achava que eu tinha, entendeu? Sabe? E é mais fácil do que a gente pensa. Só que a gente tem que ter um autoconhecimento e se monitorar, né? Eu brinco, né, que até minha filha fala, é a Mônica. Até minha filha já te conhece, né? Mesmo não te conhecendo presencialmente, né? Mas é algo assim, quem está vendo pela primeira vez, quem não conhece o seu trabalho, como eu não conhecia, o primeiro dia você fica se questionando, que é normal. Você se questiona muito. Não que a vida é ruim, não. Pelo contrário, a minha vida é boa. Só que você quer algo a mais. Todo mundo quer algo a mais. É igual quando você dá o exemplo da carne no restaurante, vou dar um outro exemplo. Você pede um prato e você sempre quer um temperinho a mais. Por favor, você tem aquele molho mostarda para eu experimentar? É isso. É isso para mim que se resume essa vivência da transformação quântica. E tem uma frase que eu parto do meu princípio, desde que começou desses 7 dias, né, que você está fazendo, que é os pensamentos se materializam. Entendeu? A força do pensamento pode se materializar sim. E eu penso daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, toda essa transformação. Eu não penso para amanhã, para a semana que vem. Eu entendi isso, entendeu? Porque muitos de nós, não só pacientes, como o pessoal que trabalha na área da saúde, a gente vive numa ansiedade, entendeu? Muitos passam por uma autocobrança, ou cobra muito próximo. Então, e esses pensamentos são positivos, que eu falo muito agora,
nas mensagens para amigos, familiares, cérebro positivo. É isso. E tem Entendeu? psicologia Mas. positiva também, né? Hoje em dia se usa muito. E assim, sabe o que que eu vejo, Rafael? Desculpa te cortar rapidinho. Não, não tem problema. A única preocupação minha, quando eu passo qualquer tipo de informação para vocês, é não ser uma informação solta. Por exemplo, repetitiva, ao qual não faz assim, ela está falando isso, mas de onde ela tirou isso, né? Então, eu me preocupo muito em falar para vocês dos experimentos que a física quântica tem. Se você puxar lá, experimento da fenda dupla, que eu já expliquei para vocês, vocês colocarem qualquer busca, vocês vão ver que existe, vão ver que existe um físico que desenvolveu, ele começou através da luz do sol, passar por uma fenda, depois isso foi para uma coisa mais elaborada. Então, assim, existe o experimento, existe, assim como o Einstein veio trazendo várias novidades para a gente, né? É uma partícula, ou você sabe a posição dela ou a velocidade, você não consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa coisa de prever tudo, de querer, a gente querer controlar tudo, isso traz muito sofrimento para a nossa vida. Porque as coisas não são assim, entendeu? Existe um fluxo de ser. Você vai ver que a velocidade, ela passa muito mais acelerado para quem está muito mais rápido, né? Para quem está andando de carro numa avenida do que quem está no avião. Porque o tempo medido pelas experiências que eles já fizeram altera. Lá em cima, a hora passa devagar, porque a pessoa está voando. Aqui embaixo, é mais acelerado comparado. Então, no final, o mesmo trajeto, com o tempo, tem 1 segundo a menos. Então, a gente perde tempo mesmo, relativamente, na teoria do Einstein. Então, assim, gente, nada é uma coisa nova. É novo porque eu estou trazendo de uma forma nova, tentando, assim, isso já existem várias pessoas que usam a física quântica ao favor. Mas a gente entender que é cientificamente comprovado, isso já existe há séculos, mais de 2 séculos, e a gente não utiliza porque a gente desconhece, porque a gente não é informado de tudo, nem tudo é para todo mundo saber, porque a gente vive, a nossa mente vive em base de uma hipnose muito, muito grande. Nós somos hipnotizados pelas circunstâncias que a mídia coloca na nossa mente, a gente vive em torno daquilo. Então, quem está fora da hipnose está enxergando tudo de outro jeito. Eu não estou hipnotizado, entendeu? A televisão hipnotiza, notícias comuns, a internet hoje está hipnotizando, entendeu? Músicas, como eu falei lá na live, né? Coisas assim que a gente escuta, canta, sente e reproduz, e a gente não sabe por quê. Né? Que enquanto um foi feito para chorar, o outro foi feito para rir. Isso não vai mudar, a gente canta isso emocionadamente. Isso não é verdade, isso é uma hipnose. Tá? E entre outras músicas que você vai ouvir, vai falar, eu estou cantando isso mesmo? Entra num piloto automático quando você não está usando a consciência. Então, transformar a consciência, Rafael, é trazer a consciência para a realidade, é trazer a consciência para o momento, é trazer a consciência para você saber decidir, não, isso aqui eu não quero fazer, entendeu? Eu não estou hipnotizado, eu tô dono de mim, eu estou dono da minha mente. E realmente isso não tem preço. Ao longo prazo, isso é um diferencial, assim, não tem. Você falou do dia que eu falei de mim, né, na live lá, você falou da segunda live que foi a procrastinação. Ontem também foi bem legal. Acabou que eu não deixei gravada, Neurociência. não foi nem por mal. Maravilhosa. Ontem, né? Foi muito bom. Não, E mas eu mandei a fotinho. eu vi. Então, assim, é legal ver que você está tão envolvida, assim, né? Que você está tendo essa transformação tão grande. E esse seu resultado é o reflexo que você vai refletir nas pessoas ao seu redor. Não tem jeito. É aquele negócio do dia. É bonito, é bonito. Você se transformou, se transformou. As pessoas, elas podem até não falar, mas elas estão vendo. Elas podem não elogiar, mas elas sentem. Elas podem não, sabe? As pessoas, nem todo mundo fala, mas o que é. Então, se você é positiva, se estar perto da Rafaela me traz paz, aquela pessoa de paz, você fala, nossa, eu chego perto da Rafaela, ela está sempre feliz. Eu quero ficar perto dela.
Nossa, ela consegue aquilo, ela consegue isso, e vem natural, sabe, Rafael? Simplesmente porque você entendeu também que isso é importante, estar nesse estado. Estar nesse estado, né? Então você vai ver que não tem limite, tá? Esse nível de frequência vibracional não tem limite para você crescer. Não tem. Cada vez mais. Mais. Entendeu? Olha, tá dizendo que você é top mesmo, seu marido. Ah, eu nem sei aqui a hora da gente, ó. Ainda tem uns minutos aí. Você quer falar mais alguma coisa? Você pode falar, tá? Não, é isso. Uma das mudanças que a gente fez foi eu assistia toda noite o noticiário da Globo News e depois que entrou a física quântica, as maratonas, eu parei de assistir, porque eu vi que aquilo não me somava nada, né? Principalmente no início de tudo, quando tudo estava começando, que estava muita vibração negativa naquela época, entendeu? Naqueles 2 meses atrás. E isso foi a primeira mudança que a gente fez para você ver a questão de uma live que você fez, a mudança de paradigma, a mudança de hábito, que é fundamental a gente olhar para o que é a nossa rotina e o que eu posso mudar. Às vezes um toquezinho como esse fez outra diferença, a gente já faz outra programação, eu e meu marido, entendeu? Uhum. Então, é isso que ontem mesmo você ficou tocando nisso, não só pelos os objetivos, tracem os objetivos, mas pensem no que. Estudou tudo, Mônica, viu? Pensem também no que vocês podem, dentro da sua rotina, melhorar ainda mais. Às vezes é um feeling, sabe? Eu, há pouco tempo, eu liguei para os meus pais e comentei, vocês estão por acaso, que eu reparei que eu não estava conseguindo passar o que eu estava falando, sabe? Uhum. Poxa, estou em casa, aquela coisa, pessoas de idade. Aí eu falei, por acaso vocês estão assistindo o noticiário? Parem de assistir, entendeu? Não acrescenta, vamos ver um filme. Eu vou ensinar para vocês como liga na televisão que vocês têm, como faz um movimento tal. E aí vocês começam a assistir um pouco mais de filme, sabe, Mônica? Então, assim, às Sim, vezes é um detalhezinho sim, que sim. faz toda a diferença. É Eu e o você tal da fala teoria do muito caos. isso. Eu falo, eu É. falo, eu falo porque eu vejo isso como a teoria do caos, né? Depois, se vocês puderem, vejam o filme Efeito Borboleta. Efeito Borboleta é um filme que mostra o que uma coisinha, tá? Que você demora às vezes a sair de casa porque o telefone tocou, aí você ia sair, voltou para atender o telefone. Nesse momento que você volta para atender o telefone, você demora um pouquinho mais a sair de casa. Nesse momento que você demora um pouquinho a sair de casa, o carro que vai, no caso do filme, tá? Que vai atropelar a mocinha lá, ele só pega ela porque ela vai atender o telefone. Então, quando ela desceu, ela veio olhando, lendo alguma coisa lá, é um filme antigo, é muito bom esse filme. E aí você vê que tudo no filme é assim, por causa de um efeito borboleta. E por que efeito borboleta? Isso na teoria do caos é o bater asas de uma borboleta. Será que esse bater asas da borboleta vai virar o tufão da Flórida, por exemplo, entendeu? Essa é a ideia. O que que um bater asas muda, tá, em outro lugar? Ou seja, o que que uma coisa que você não faz no seu dia muda tudo no seu dia? Entendeu? O dia que você tinha aquela atividade que você ia fazer não foi, não encontrou aquela pessoa que de repente ia mudar a sua vida lá na rua, entendeu? Você não foi hoje pro trabalho, ou você não fez ali aquela ligação para uma pessoa e aquela pessoa foi embora, você perdeu aquela pessoa, você tinha que ligar, você tinha que fazer, e aí muda tudo na sua vida. Então, assim, vejam o filme Efeito Borboleta. É um filme maravilhoso, tá? É antigo e Vou é ver. muito agregador. Vejam, todos vejam. Tá bom? Mas muito obrigada, Rafael. Foi maravilhoso Ah, ouvir a sua participação, sua vontade de passar, assim. Nossa, eu tô sentindo sua vibração até agora. Tá assim, ó. Muito legal. Eu acho que você vai se é, dar muito bem. Você vai se dar muito bem daí pra frente, tá? Com relação à física quântica.
Eu não pretendo nenhum minuto ficar, trazer para vocês que vocês vão virar físicos, pelo amor de Deus, a gente está longe disso. A física é muito complexa, né? A gente sabe disso. Mas é muito legal a gente conseguir inserir, tá, as questões que já existem na nossa vida. E hoje eu vou falar sobre um tema tão legal, que vocês vão ficar, vai ficar todo mundo eufórico, assim. Só que eu vou tentando passar de uma forma bem fácil. Então, assim, gente, eu estou tentando aqui, realmente, de uma forma bem básica, passar tudo. Eu sei que não dá, né, Rafael? Foram 21 dias e mesmo assim, estou fazendo 7 de um monte de coisa nova. Então, para quem Verdade. não pegou nada, para quem não viu nada, tem coisa que eu falo lá que eu preciso repetir. Falar do ato, da energia, vai ser coisas que eu vou precisar repetir sempre. Sempre, sempre. Mas se quiser entender um pouco mais, né, Rafael, sobre o método que eu criei um método para ajudar realmente a acompanhar as pessoas, tá? Para as pessoas terem um respaldo, porque inicialmente a cabeça dá um bololô, né? Entra umas confusões. Então, nada melhor do que ir em grupo, né? É o que eu falei lá do grupo, de a gente estar unidos ao mesmo propósito, tá? Para trazer a melhor. Então, quem tiver interesse, se inscreva lá na Masterclass, tem o link na minha página, tá? No dia 16 de julho eu vou estar fazendo aí uma apresentação, tá? Básica aí do método, explicando algumas coisas. E quem quiser estar comigo, vamos embora. Vamos crescer, vamos Isso voar aí. alto, né, Rafael? Como a gente diz. E Vamos voar. vamos. Queria te agradecer muito a sua energia, a sua disposição, a sua amizade, seus toques, que você sempre fala, será e tal, e às vezes eu falo muito obrigada e tal, e eu tô sempre fazendo mil coisas, assim, às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre vejo. Eu sinto a vibração das pessoas, eu sinto a sua energia, eu quero que você realmente continue traçando aí o seu caminho, você vai ver que vai ter uma hora que isso vai ser tão normal, tão natural, que aí você só tem como dar o próximo passo, tá? Então, assim, a questão de ontem do objetivo, se envolva com o seu objetivo. Faz uma fotografia, tá, do seu objetivo. Por que eu falo de fotografia, Rafael? Se eu pegar uma foto minha ali antiga e te mostrar, não tem essa imagem na sua cabeça, tá? Mas eu posso pegar uma foto e falar assim, ó, essa aqui é minha mãe novinha. Aqui é o bebê. Minha tia, meu pai, olha aqui, eu vou te mostrar, isso virou uma imagem. Você toda vez fala, caramba, Mônica. A Mônica, quando eu era pequena, ela era assim. Eu criei uma imagem para você. Você não estava lá. Pode ser uma foto montada, não pode? O seu cérebro não sabe se aconteceu ou se vai acontecer. É uma imagem. E a gente trabalha com imagem. Quando você pega o seu objetivo e transforma em uma imagem fixa, com a roupa que você estava na foto, a roupa da foto não vai trocar. Você consegue pegar a roupinha da foto e botar outra roupa? Por isso que eu Uhum. dei aqueles detalhes para vocês ontem. E aquilo ali vai fazer diferença na atividade cerebral, para isso vir a acontecer em algum momento. Então, usa tudo que você está aprendendo, não tem erro, tá? É como se você estivesse entrando numa faculdade, encara assim, porque às vezes a gente faz a faculdade 5 anos e a gente não vê, às vezes, saída. Não tem um emprego, não tem uma porta aberta pra gente. Então, usa e você vai ver quantas portas daqui a um ano, daqui a 5 nem se fala, tá? E você vai ver, eu junto com Opa, vocês. Tá você vai bom? acompanhar Você vai ver, nós vamos voar alto. muitos cafés, muitos cafés. Tá certo, então. Então, eu queria te agradecer, tá? Muito obrigada pela sua disposição, pela sua indicação. Parece até que eu contratei aqui uma pessoa para Não! fazer. Não, maravilhoso. Quem te conhece sabe que você é espontâneo. Quem nunca viu vai achar até que eu combinei com você, tudo isso que você falou. Não! Maravilhoso. Eu quero te agradecer, assim. Tô até emocionada de tanta. Eu nem sabia que tinha mudado tanto a sua vida nessa dimensão, assim, mas eu tô feliz, tá? É, e quero realmente que a física quântica transforme a sua vida, o seu ambiente, as pessoas ao seu redor, tá? Como fez comigo e como está acontecendo já aí, tá? Obrigada por esses elogios todos aí, tá bom? Então é isso. Mais tarde a gente vai ter lá a live, tá? Eu não vou falar o título agora porque é surpresa, mas vai ser uma live
muito maravilhosa. E entrou aí a Vivi Maduro. Foi uma professora minha da osteopatia, muito querida, que também gosta de física quântica, né, Vivi? Não sei se ela tá aí ainda. Mas é isso aí, tá? Um beijo grande, Rafael, fica com Deus. E a gente se vê mais tarde, tá bom? Obrigada, tá, pessoal? Obrigada aí pela presença. Obrigada por terem assistido. Obrigada. E, ó, apliquem as técnicas na vida de vocês, tá bom? Deixa eu tirar a Rafa aqui. Tchau, Rafael. Fica com Deus. E vamos lá, pessoal. Obrigada, tá, pessoal? Aí foi ótimo essa live com a Rafaela. Ela é muito energética, a energia dela é muito alta, não tem como a gente não sentir essa vibração toda. Ela fez a minha propaganda, né? Vocês viram que eu não preciso contratar mais nenhuma menina propaganda, porque ela falou tudo que ela gostaria de falar. Muito obrigada aí, tá? Fiquem com Deus e mais tarde, não percam, gente. A live de mais tarde vai ser muito boa. Tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Obrigada, obrigada. Tchau, Rafael. Beijão.